Vamos lá. Com o pronome relativo quem. É a mesma regra, mas tem uma outra forma do verbo concordar também. Então, o verbo ele vai concordar com o termo que antecede o pronome quem, ou ele vai concordar com a terceira pessoa do singular. As duas formas estão corretas. Eu vou dar os exemplos para a gente visualizar melhor. Fui eu quem pediu. Foram eles quem solicitaram. Ou foram eles quem solicitou. Vamos lá. Pronome que, pronome quem, tá? Aqui está concordando com a primeira pessoa, eu, tá? Eu, concorda. Ou aqui, eles solicitaram. Eles solicitaram, concorda com eles, tá? Eles. Ou também o verbo pode se apresentar na terceira pessoa do singular. Então, também está correto, tá? Também concorda com eles, neste caso aqui, tá? Então, eu acho mais fácil concordar com o que antecede o pronome quem, né? Pra gente não se confundir. Mas, se por acaso a gente lê em algum lugar ou a gente falar, essa forma também está correta, tá? Então, essas duas formas estão certas. Vamos agora começar a falar sobre a concordância nominal. Próximo caso de concordância verbal. Quando nós temos os termos a maioria, a maior parte de, a metade. Então, quando a gente tem esses termos na oração, o verbo ele vai concordar com a terceira pessoa do singular. Entretanto, ele também pode concordar com a terceira pessoa do plural. Então, as duas formas são aceitas, as duas formas estão corretas. É mais comum que a gente use na terceira pessoa do singular, tá? Eu vou dar o exemplo e a gente vai entender melhor. Então, a maioria das pessoas vai. O verbo na terceira pessoa do singular. Mesmo que a maioria nos dê a ideia de que são muitas pessoas, né? O verbo, ele vai concordar com a terceira pessoa do singular, tá? Não tem problema nenhum. Mas também poderia ser assim. A maioria das pessoas vão. Verbo concordando com a terceira pessoa do plural. Para ficar mais claro, assim, terceira pessoa do singular, ele, então ele vai, concorda com essa terceira pessoa do singular, por isso que a gente fala isso.
Terceira pessoa do plural, eles. Eles vão. Então, por isso que a gente fala que concorda com a terceira pessoa do plural. O que que é isso? É que o verbo vai se apresentar concordando com essas pessoas verbais, tá? Então, relembrem lá quais são as pessoas verbais, quais são os tempos, e aí a gente vai conseguir entender qual é a forma que o verbo vai se apresentar. Poderia ser: a maior parte dos alunos estudou. Também tá certo. Estudou, concordando com a terceira pessoa do singular. Mas poderia ser: a maior parte dos alunos estudaram. Não está errado. Então, as duas formas estão corretas quando nós usamos esses termos. A maioria, a maior parte, a metade das pessoas foi embora. Poderia ser: a metade das pessoas foram embora. Não está errado. Então, as duas formas são aceitas. Vamos para o próximo caso. Vamos lá conversar sobre a concordância nominal. Então, quando a gente se refere à concordância nominal, nós estamos nos referindo à concordância dos substantivos com os demais termos da oração ou dos adjetivos com os demais termos da oração. Com pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, quando nós tivermos pronomes pessoais, o adjetivo ele vai concordar em gênero e número com o pronome pessoal. Então, ela é feliz. Eles são divertidos. Nós somos alegres. Então, feliz, adjetivo que concorda em número com o pronome pessoal, ela. Divertidos, adjetivo que concorda em gênero e número com o pronome eles. Nós somos alegres, adjetivo que concorda em número com o pronome nós. Então, o adjetivo vai concordar sempre com o pronome pessoal, ok? Vamos para o próximo caso. Vamos lá para a concordância nominal com o termo permitido e proibido, tá? São adjetivos e como que eles vão concordar. Se após o termo é permitido tiver um artigo a antes dos outros termos, ele vai concordar em gênero com o artigo a. Então, nós vamos usar é permitida. Se o artigo não aparecer na oração, nós vamos usar essa expressão, esses termos no masculino, independente do que vai vir após. Então, vamos, por exemplo, para a gente conseguir visualizar melhor. É permitida a entrada de cães. Agora, é permitido entrada de cães. Ou seja, se na oração existe o artigo a,
ele vai concordar no feminino, permitida. Agora, com a ausência do artigo, essa expressão ela vai se manter no masculino. Assim, se fosse é proibida a entrada de cães ou é proibido entrada de cães. Então, é um detalhe ali que a gente tem que se atentar. Tendo a presença do artigo, a expressão vai concordar com o artigo que determina que é feminino. Sem o artigo, independente do que vai vir após na oração, vai ser invariável. Não muda, vai se manter no masculino. Ok? Então, esse foi o nosso encontro de hoje sobre a concordância verbal e a concordância nominal. Tem bastante detalhes, né? A gente tem sempre que estar observando algumas coisas para que haja concordância na frase, nos textos, na nossa fala. Então é isso, espero que tenha ajudado, espero que tenha conseguido tirar algumas dúvidas e até a próxima!